Felizes amados irmãos, uma boa tarde. Bom, estamos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Então, antes de meditarmos, vamos fazer uma oração e pedir a direção do Espírito Santo. Oremos. Deus amado, Deus bendito, nos instrui e nos abençoa, Senhor, nesse santo dia, para que possamos compreender a meditação dessa tarde. Fica com todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa meditação de hoje, ela se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. A parte interessante é que muitas pessoas hoje já ouviram falar em Jesus, conhecem a Jesus e a sua história, mas infelizmente ainda não sabem do que realmente Jesus é e do que se trata a vida dele na terra. Analisando um pouco esse contexto, nós podemos perceber que para algumas pessoas, Jesus é um bom médico, um bom psicólogo, um bom filósofo e até mesmo um homem acima da sua época, como Mahatma Gandhi, como Buda, até mesmo Einstein, dentre outras pessoas. Mas a parte interessante é que existem pessoas que não são cristãs, ou seja, ela não aceitou Jesus como seu salvador, mas ela dá um testemunho muito mais poderoso de Deus e Jesus do que muitos cristãos de por aí. Abrindo em Gênesis capítulo 41, versículo 38 e 39, diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharemos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Então nós percebemos que Faraó, quando esse faraó estava na época de José, ele reconheceu que José, ele tinha o Espírito de Deus e a excelência de Deus na sua vida. E muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos olhar para nossos irmãos, olhar para nossos entes que são cristãos e percebemos nele o Espírito Santo. Em vez de olhar para o Espírito Santo, muitas vezes acabamos olhando para os erros das pessoas. E Deus nos manda amar e não julgar. Uma segunda pessoa muito interessante que fala sobre isso é o rei Nabucodonosor, em Daniel, capítulo 2, versículo 47, que diz assim: Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. O interessante é que Nabucodonosor, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele não servindo ao Deus de Israel, ao único e verdadeiro Deus, ele conseguiu dar testemunho de Deus. Você perceba que ele iniciou aqui, olha, diz que o vosso Deus é o Deus dos deuses. O que ele está dizendo isso? Que não existe Deus como o seu. O seu Deus é único em toda a terra. E ele continua: o Senhor dos reis. Então você perceba que o rei Nabucodonosor ele reconhece o Deus de Daniel, ou seja, o Deus Pai, o nosso Deus, como que Deus que tenha colocado ele naquela situação. Ele reconheceu: eu estou no poder porque o seu Deus me colocou aqui. E muitas vezes as pessoas que não são cristãs, elas conseguem observar melhor o agir de Deus na nossa vida do que nós mesmos. Ou as pessoas que não são cristãs conseguem falar de Deus muito melhor do que nós. E também o rei Dário, quando Daniel também estava preso, capítulo 6 de Daniel, versículo 26, vamos ler o 25, 26 e 27, diz assim: Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Perceba que o rei Dário lhe escreve a todos os homens que ele tinha domínio. Naquela época eram muitos reinos e muitos povos. Olha o que ele começa a escrever: Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não será fim. Então você perceba que o rei Dário, ele deu testemunho do Deus de Israel sem ser cristão. Leone, por quê? Apenas pelo testemunho de Daniel. E ainda explica mais o que Deus é capaz de fazer no versículo 27. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Então você perceba que através do nosso testemunho é possível que as pessoas enxerguem em nós o verdadeiro Deus.
E agora a grande questão e a grande pergunta que não pode calar. Mateus 16,15. Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? Depois de escutarmos as pessoas falando quem é Deus, depois de abrirmos a Bíblia e ver alguns testemunhos a favor de Deus e o que muitas pessoas acham de Deus. E eu vos pergunto, meu caro telespectador, o que Jesus é para você? E olha o que Simão respondeu no versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é Cristo é para mim? O que Cristo é para você? Se Cristo for realmente o Filho do Deus vivo, o Salvador, tanto eu quanto você devemos nos esforçar para que as pessoas vejam em nós o caráter de Cristo e verdadeiramente a mensagem do Evangelho em nossa vida. Que Deus abençoe você nessa tarde, nesse lindo dia, que você possa meditar nessas palavras e que o Espírito Santo possa tocar em sua vida e lhe restaurar a fé e o coração. Deus abençoe, não somente hoje, para sempre. Amém.